Existe uma dor que conhece cada canto da nossa alma. Um vazio que a saudade insiste em preencher quando alguém amado parte. É como se uma parte de nós se fosse junto. Não é mesmo? O coração aperta. E no silêncio dos dias, uma pergunta ecoa. Como será que ele está agora? Um misto de angústia e uma esperança quase secreta. Um desejo profundo de um reencontro, de um abraço, mais uma vez. Essa dor, essa lacuna, nos faz sentir a nossa vulnerabilidade diante do desconhecido. Um peso no peito, uma sombra que por vezes parece nos envolver. Nessa busca incessante por respostas, por um acalento para a alma ferida, muitas vezes nos sentimos perdidos, como um barco à deriva num mar imenso. As lágrimas vêm, e com elas, a percepção de que há algo muito além do que os olhos podem ver. Mas será que a morte é realmente um fim? Ou apenas uma curva no caminho? Uma travessia para um novo alvorecer? E se essa partida, que tanto nos dói, fosse apenas um novo começo? Uma porta que se abre para outra dimensão da existência? Para muitos, essa ideia traz um bálsamo, uma suave brisa de esperança em meio à tempestade da perda. O coração anseia por sentir a verdade por trás do véu. É com esse olhar de profunda compaixão e com a sabedoria de quem dedicou uma vida inteira a desvendar os véus que separam os mundos, que nos inspiramos nas palavras de Divaldo Franco. Ele nos convida a uma reflexão serena, a um mergulho na eternidade, onde a comunicação do amor se manifesta de formas que transcendem nossa compreensão terrena. Divaldo, com sua voz mansa e seu coração grandioso, nos guia para além da dor imediata, mostrando que a vida é um fluxo contínuo, um elo inquebrantável de afeto e aprendizado. Sua mensagem é como uma luz suave que ilumina o caminho, dissipando as sombras do medo e da incerteza. Ele nos lembra que o amor é a ponte, a força que une todas as almas. Então, prepare seu coração para esta jornada, para transformar a dor em um suave acalento, a incerteza em uma serena compreensão. Vamos juntos descobrir que o amor jamais se apaga, que a vida, em sua essência mais pura, é uma lição contínua de reencontros e de despertar para a verdadeira dimensão de nossa existência. Permita-se sentir, permita-se pensar. E se quiser, partilhar conosco nos comentários abaixo o que este tema toca em sua alma, sua própria experiência, sua própria esperança. É um convite para estarmos juntos nesta viagem de descoberta, neste encontro de corações que buscam a luz e a verdade. E nessa busca, nesse anseio por compreender o que transcende, somos convidados a um primeiro e fundamental entendimento. A alma, essa essência de quem somos, não morre. Ela é eterna. Ela apenas se liberta das amarras do corpo físico, como uma borboleta que se desprende do casulo após sua metamorfose, voando para novas paragens. É uma verdade que acende uma pequena chama de esperança no peito, uma certeza que acalma o coração inquieto pela perda. Lembro-me de um menino. Seu nome era Lucas, e ele tinha os olhos marejados de saudade da sua avó, Dona Aurora. Ela havia partido fazia pouco tempo, e o silêncio na casa parecia mais pesado, mais denso. O cheiro do café que ela preparava com tanto carinho, o som da sua risada suave, tudo isso ainda ecoava nas paredes, mas sem a presença dela. Tudo parecia ter perdido um pouco do brilho. Lucas sentia um vazio no peito, uma dor que apertava, e ele passava horas olhando para a cadeira de balanço vazia na varanda, onde sua avó costumava sentar, costurando ou contando histórias. O sol da tarde batia ali, mas a cadeira parecia fria, sem o calor da sua presença. Um dia, enquanto a dor ainda era muito presente, Lucas foi para o jardim, o lugar preferido de Dona Aurora.
Ela cultivava ali orquídeas de todas as cores, e Lucas se lembrava dela falando com as flores, como se fossem velhas amigas, enquanto ele caminhava entre as plantas, sentindo o perfume adocicado das flores e o frescor da terra úmida. Algo chamou sua atenção. Uma borboleta de um azul vibrante, quase elétrico, pousou delicadamente numa das orquídeas preferidas da avó. Ela abriu e fechou suas asas num ritmo suave, como se dançasse no ar. Lucas ficou imóvel, observando. E naquele instante, ele se lembrou de sua avó dizendo que as borboletas azuis eram mensageiras de alegria, de que a vida continuava, mesmo após a escuridão. Uma sensação de paz invadiu o peito de Lucas. Não era uma tristeza que se ia, mas uma compreensão que chegava. Uma certeza suave de que sua avó estava ali, de alguma forma. Ele não a via com os olhos do corpo, mas a sentia com os olhos da alma. Uma presença leve, amorosa, como a brisa que acariciava seu rosto naquele momento. Não era um adeus definitivo, era um até logo. Uma promessa silenciosa de que o amor que os unia era muito maior que a distância ou que a própria morte. Naquele jardim, naquele instante mágico com a borboleta azul, Lucas compreendeu que sua avó não havia desaparecido. Ela apenas havia se transformado, mudado de plano. Mas seu amor, sua essência, permanecia intacta, pulsando em algum lugar, conectada a ele por um fio invisível de afeto. Essa é a beleza do primeiro entendimento. A imortalidade da alma. Não somos apenas um corpo que nasce, cresce e se desfaz. Somos seres espirituais, com uma essência divina, uma luz que nunca se apaga. O corpo é apenas um veículo, uma vestimenta que usamos para a jornada terrena. E quando essa jornada se encerra, a alma, essa centelha divina, continua sua viagem para outros aprendizados, para outros reencontros. Pense na chama de uma vela, ela ilumina, aquece. E quando a vela se consome, a chama não deixa de existir. Ela se une à grande luz universal, ou pode acender outra vela, transmitindo sua essência. Essa consciência de que somos almas imortais nos liberta de uma dor profunda, a dor do fim absoluto. Ela nos convida a ver a partida não como uma aniquilação, mas como uma transição, uma passagem. A vida é um rio que corre, e a morte é apenas o momento em que esse rio encontra o mar. Ele não deixa de existir, apenas muda de forma, amplia seus horizontes, se funde em algo maior. O amor que sentimos por aqueles que partiram. Esse amor é a prova mais viva de que a conexão permanece. Ele é a ponte invisível que nos liga, o eco de uma melodia que não se silencia. Jamais. É como se a vida aqui fosse apenas uma página de um livro muito maior, um capítulo de uma história sem fim. E cada alma que nos toca, cada ser que amamos, continua a escrever sua história, em outros planos, em outras dimensões. A saudade ainda pode apertar, é humano sentir. Mas a esperança, essa irmã gêmea da fé, nos sussurra que o reencontro é inevitável, que o abraço, um dia, será dado novamente. Não precisamos entender tudo com a mente racional. Basta sentir com o coração, permitir que essa verdade suave nos envolva, nos console e nos mostre que a vida é um eterno fluir, um ciclo de partidas e chegadas, sempre guiado pelo amor que nos conecta a tudo e a todos. Essa é a beleza da nossa existência, um eterno caminhar, um eterno aprender, sempre na luz, sempre no amor. Se a alma é eterna, e o amor a ponte que nos liga uns aos outros, então como esse amor se manifesta depois que o abraço físico se desfaz, depois que a voz amada se silencia aos nossos ouvidos terrenos? É uma pergunta que toca fundo, que nos faz buscar, sentir
E muitas vezes, perceber um laço, um fio invisível que jamais se rompe. Esse laço é a essência do que somos, a conexão que transcende a matéria, a dimensão do tempo e do espaço. Havia uma mulher, seu nome era Ana, e seu coração havia sido partido pela partida inesperada de seu pequeno filho, Pedro. Ele era a luz dos seus dias, um menino cheio de sonhos, que adorava desenhar estrelas, por toda parte, em seus cadernos, nas paredes do quarto, até mesmo no vapor do espelho do banheiro. Cada estrela de Pedro era um pedacinho de sua alegria, de sua imaginação sem limites. Quando ele partiu, o mundo de Ana perdeu suas cores, e as estrelas no céu pareciam ter sumido também. A dor era um oceano sem fim, e a saudade, uma âncora pesada que a puxava para o fundo. Ana passava as noites em claro, ou sonhando com o filho. Mas esses sonhos, no início, eram cheios de angústia, de uma busca incessante. Até que uma noite, algo mudou. Ela sonhou com Pedro. Não como o menino que havia partido, mas como um ser de luz, sorrindo, num campo florido. Ele não falava com palavras, mas a comunicação era clara, um sentimento de paz, de que ele estava bem, muito bem, e que o amor entre eles continuava, vivo, pulsante. Ana acordou com os olhos marejados, mas não de tristeza. Era uma lágrima suave de alívio, de uma esperança renovada. Com o tempo, esses sinais se tornaram mais frequentes, mais sutis. Em momentos de profunda melancolia, Ana sentia um perfume suave, o mesmo cheirinho do sabonete que Pedro usava quando era bebê, ou um calor repentino em seu peito, como um abraço invisível. Uma vez, enquanto ela dobrava as roupas dele, um pequeno desenho de estrela, que ela nunca tinha visto antes, caiu de um dos bolsos. Não era uma estrela perfeita, mas tinha a pureza do traço de uma criança, a mesma inocência dos desenhos de Pedro. Ana sabia, sentia no mais íntimo do seu ser, que era um aceno, um lembrete de que ele estava ali, perto, de alguma forma, cuidando dela. Muitos podem dizer que são apenas coincidências, que é a mente tentando preencher o vazio da saudade, e talvez seja, em parte. Mas para Ana, e para tantos de nós que vivem experiências semelhantes, essas percepções vão além da lógica, tocam a alma, sussurram verdades que a razão por vezes não alcança. Elas são a linguagem do espírito, a forma como nossos amados nos mostram que a vida continua, que o elo de amor é inquebrantável, que a presença deles, embora não física, é real, é sentida. É como uma melodia suave que toca o coração em silêncio, uma brisa que acaricia a face, trazendo um conforto que palavras não podem descrever. Divaldo Franco, com sua sensibilidade ímpar, sempre nos lembra que o amor é a ponte mais forte entre os mundos, que a comunicação não se limita aos nossos 5 sentidos. Existe uma percepção sutil, uma intuição que é a voz da alma, que nos conecta ao plano espiritual. Nossos entes queridos, mesmo do outro lado do véu, continuam a nos amar, a nos acompanhar, a nos enviar pensamentos de carinho e paz. O amor que eles nos dedicavam aqui na Terra não diminui, não se apaga. Ele se intensifica, se purifica e busca formas de nos alcançar, de nos dizer que estão bem, que a vida segue, em outra dimensão, mas com a mesma essência de alegria e aprendizado. É um laço invisível, sim, mas um laço de uma força imensa que nos envolve e nos ampara nos momentos mais difíceis. Ele nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada, que somos parte de uma teia muito maior de vida e afeto. A saudade, essa companheira inseparável da perda, pode se transformar. Ela não precisa ser apenas dor, mas também uma lembrança doce,
Um convite a sentir a presença de quem amamos de uma nova forma, a aprender a ouvir os sussurros do coração, a perceber os sinais que a vida nos envia, os pequenos milagres do dia a dia, que são como estrelas cadentes, a nos guiar. Essa compreensão nos traz um bálsamo, um acalento para a alma. A incerteza se dissolve, e em seu lugar, surge uma serena compreensão de que o amor jamais se apaga, que a vida é um fluxo contínuo, uma eterna dança de encontros e reencontros. A partida não é um ponto final, mas uma vírgula, um respiro, antes de um novo capítulo. Nossos amados estão apenas em uma sala ao lado, vivendo, aprendendo e nos esperando, com o coração cheio de amor. Esse laço invisível é a prova de que somos eternos e que a essência do amor, essa energia divina, nos une para sempre, através de todos os véus, de todas as dimensões. É um convite a viver com mais fé, com mais esperança, com a certeza de que o amor é a única verdade que permanece, inabalável, para todo o sempre. Se a alma é eterna, e o amor a ponte que nos liga uns aos outros, então o que acontece quando atravessamos essa ponte, não fisicamente, mas com o coração aberto, com a alma receptiva? É nesse espaço sagrado, onde o tempo e o espaço se dissolvem, que o reencontro acontece. Não um reencontro como imaginamos aqui na Terra, com abraços e palavras, mas um reconhecimento profundo, de alma para alma. Um toque invisível que cura, que pacifica, que nos faz sentir a plenitude do amor que nunca se desfaz. Lembro-me de uma senhora. Seu nome era Helena, e ela carregava uma dor antiga no peito, um peso que a acompanhava desde a juventude. Seu pai havia partido cedo demais, de forma abrupta, e entre eles, restaram muitas palavras não ditas, muitos mal-entendidos que nunca foram esclarecidos. Helena sentia uma mágoa silenciosa, uma culpa secreta por não ter se despedido como queria, por não ter expressado todo o amor que sentia e, por vezes, por não ter compreendido as dificuldades dele. A imagem do pai era uma mistura de carinho e de uma tristeza velada, como um livro cujas últimas páginas estavam faltando, e ela buscava incessantemente por esse final, por essa paz que parecia inalcançável. Ela tentou de muitas formas, orava, meditava, mas a sensação de que algo estava incompleto persistia. Era como se uma melodia estivesse sempre desafinada em seu coração. Um dia, Helena estava em seu jardim, o mesmo jardim onde seu pai costumava sentar e ler o jornal nos domingos de sol. Ela regava as flores, as mesmas que ele tanto gostava, e o cheiro da terra molhada trazia lembranças vívidas, quase sem perceber. Ela se sentou na velha cadeira de balanço dele e fechou os olhos. Permitiu que a brisa da tarde acariciasse seu rosto e que o sol morno a envolvesse. Naquele instante de quietude, não houve visões, nem vozes audíveis, mas uma sensação profunda a invadiu. Era como se uma luz suave tomasse conta de todo o seu ser, uma paz que ela nunca havia sentido antes. E junto com essa paz, veio uma clareza, uma compreensão silenciosa. Não eram palavras, mas sentimentos puros. Ela sentiu o amor do Pai, um amor incondicional, que transcendia todas as mágoas passadas, todas as falhas humanas, todos os medos. Era como se ele estivesse ali, não em corpo, mas em essência, abraçando-a com a alma, sussurrando no silêncio do seu coração que tudo estava bem, que ela estava perdoada, e que ele também a perdoava por qualquer dor que pudessem ter causado um ao outro. Naquele momento, o peso que Helena carregava se dissolveu. As palavras não ditas foram compreendidas. Os mal-entendidos foram desfeitos pela luz do amor puro. As lágrimas vieram, mas não eram lágrimas de tristeza,
eram de uma profunda gratidão, de libertação, de um reencontro que superava qualquer expectativa terrena. Ela sentiu a presença do Pai não como um fantasma do passado, mas como uma parte viva e pulsante de sua própria alma, uma conexão eterna que o tempo não apagou e que a morte não conseguiu romper. Era a reconciliação que sua alma tanto ansiava, a melodia que finalmente encontrava sua harmonia. Essa experiência de Helena nos mostra que o reencontro não precisa ser um evento grandioso, espetacular. Ele pode ser um sussurro na alma, uma intuição que acalma, uma onda de paz que nos envolve no meio do dia. É a alma que reconhece a alma, o espírito que se conecta ao espírito, transcendendo os limites do mundo material. É a comprovação de que o amor é a linguagem universal, que ele se expressa de formas que nossa mente racional muitas vezes não consegue decifrar, mas que nosso coração compreende com uma clareza cristalina. Divaldo Franco nos ensina que o perdão, a compreensão e o amor incondicional são as chaves para esses reencontros espirituais. Não precisamos esperar pela partida do corpo para iniciar essa jornada de reconciliação. Podemos começar agora, em vida, cultivando a paz em nossos corações, liberando ressentimentos, compreendendo que somos todos aprendizes na escola da vida, sujeitos a erros e acertos, e quando um ente querido parte, a qualidade da nossa sintonia espiritual, o amor que cultivamos, a pureza de nossos sentimentos, tudo isso facilita essa comunicação. Esse reconhecimento de almas é como se o véu que separa os mundos se tornasse mais tênue para aqueles que vivem no amor, na caridade, na busca sincera pela evolução. Não é uma prerrogativa de poucos, mas um convite a todos nós, para que elevemos nossos pensamentos, para que purifiquemos nossas intenções, para que abramos nossos corações para a imensidão da vida espiritual. O reencontro, então, não é apenas um evento futuro, mas uma realidade presente. Uma possibilidade constante de sentir a continuidade do amor. De perceber que aqueles que amamos estão sempre conosco, em um plano diferente, mas conectados pelo mesmo fio de afeto que nos une desde sempre. Essa certeza de que o amor promove o reencontro, de que a paz interior nos abre para essas percepções, nos traz um consolo profundo, uma serenidade que transcende a dor da saudade. Ela nos convida a viver com mais leveza, a perdoar mais, a amar mais, sabendo que cada gesto de carinho, cada palavra de compreensão, é um tijolo a mais nessa ponte de amor que nos une a todos, vivos ou já do outro lado do véu. A vida é um presente, e a oportunidade de amar e de perdoar é a sua maior riqueza. E nesse reencontro de almas, nesse toque sutil que acalma o coração, encontramos a prova mais doce de que a vida é eterna e de que o amor, o amor é a essência de tudo, o propósito maior de nossa jornada. Um convite constante a nos conectarmos com a luz que habita em nós e em todos os seres. Se a alma é eterna, se o amor é a ponte que nos liga, e se o reencontro de almas é uma realidade que transcende o físico, então o que acontece conosco quando essa verdade se enraiza em nosso coração, em nossa forma de ver o mundo? Não é apenas um consolo para a dor da perda. É uma profunda transformação interior. Uma mudança de perspectiva que afeta cada fibra do nosso ser. É como se os véus da ilusão começassem a se desfazer. E pudéssemos ver a vida com olhos mais límpidos, com uma compreensão mais ampla e compassiva. Essa nova visão nos convida a viver de uma maneira diferente, com mais compaixão, mais paciência e uma gratidão imensa por cada instante, por cada ser que cruza nosso caminho. A compaixão nasce da certeza de que somos todos irmãos de jornada, almas em evolução, enfrentando desafios e aprendizados únicos. Não há mais espaço para julgamentos apressados, para na indiferença diante do sofrimento alheio.
Olhamos para o outro e vemos um espírito eterno, talvez cansado, talvez ferido, mas sempre em busca da luz. E assim, estendemos a mão, oferecemos um ombro amigo, um olhar de carinho, porque entendemos que a dor do outro é também um pouco da nossa dor, e que a alegria compartilhada multiplica a felicidade. A paciência. A paciência se torna uma virtude mais acessível. Quando compreendemos que a vida não se resume a esta breve passagem terrena, que há um plano maior, um propósito para cada experiência, as tribulações perdem um pouco de sua intensidade avassaladora. Sabemos que cada desafio é uma oportunidade de crescimento, que cada espera é um tempo de amadurecimento. É como observar o lento desabrochar de uma flor. Sabemos que ela tem seu tempo, sua própria beleza a revelar. E não tentamos apressar o processo, com a mesma serenidade. Encaramos as provações da vida, confiando que tudo tem seu tempo e seu significado no grande tear da existência. E a gratidão. Essa é a joia mais preciosa que essa compreensão nos oferece. De repente, cada amanhecer se torna um presente. Cada respiração uma bênção. Cada encontro uma dádiva. Somos gratos não apenas pelas grandes conquistas, mas pelos pequenos milagres do dia a dia. Pelo sol que nos aquece, pela chuva que rega a terra, pelo sorriso de um estranho, pela melodia de um pássaro. A gratidão nos conecta à abundância do universo, nos faz sentir parte de algo maior e nos lembra que somos sempre amparados, sempre amados. É como se a vida se enchesse de cores e sabores que antes passavam despercebidos. Um banquete para a alma sedenta de beleza e significado. Lembro-me de uma jovem chamada Clara, que havia perdido a mãe, sua melhor amiga, sua confidente. A dor foi tão intensa que Clara se fechou para o mundo. A alegria parecia ter fugido de sua vida. E cada dia era uma luta para encontrar um motivo para seguir em frente. Ela se sentia perdida, sozinha, como uma estrela que perdeu seu brilho no céu noturno. As lembranças da mãe eram como facas que apertavam seu coração, e o futuro parecia uma névoa densa e sem esperança. Ela passava horas olhando para o álbum de fotos, mas as imagens, antes tão cheias de vida, agora pareciam distantes, quase irreais. Um dia, uma amiga, que já havia trilhado um caminho semelhante de perda e superação, convidou Clara para um trabalho voluntário em um lar de idosos. Clara relutou. Sentia que não tinha forças para ajudar ninguém, mas a amiga insistiu com doçura, dizendo que talvez ali ela encontrasse um novo sentido. No início, Clara apenas observava, com seu coração ainda pesado, mas aos poucos, algo começou a mudar dentro dela. Ela via nos olhos dos idosos a mesma saudade que sentia, a mesma busca por afeto, por um ouvido amigo, por uma mão que segurasse a sua. Ela começou a ler para eles, a ouvir suas histórias, a cantar as músicas de sua juventude. E em cada sorriso que ela provocava, em cada lágrima de gratidão que via escorrer, um pedacinho da sua própria dor se dissolvia. Ela percebeu que a vida, mesmo após a perda, ainda podia ser um campo fértil para o amor, para a doação, para a construção de novas pontes de afeto. Ela começou a ver a mãe não apenas como alguém que partiu, mas como um espírito que a inspirava a ser melhor, a amar mais, a espalhar a luz que sua mãe sempre espalhou. Clara começou a pintar novamente, algo que ela havia abandonado depois da partida da mãe. Suas telas antes escuras e sombrias, agora se enchiam de cores vibrantes, de luz, de esperança. Ela pintava paisagens que pareciam convidar à paz, retratos de idosos com olhos cheios de sabedoria, e até mesmo borboletas azuis, que para ela
se tornaram o símbolo da continuidade da vida e do amor da mãe. Ela compreendeu que o amor da mãe não havia ido embora, mas se transformado, se expandido, e que agora habitava nela, impulsionando-a a ser um instrumento de luz para o mundo. Essa é a verdadeira transformação interior. Não se trata de esquecer a dor, mas de ressignificá-la, de permitir que ela nos impulsione para um propósito maior. É a compreensão de que somos parte de um fluxo contínuo de vida, de que a existência é uma tapeçaria rica e complexa, onde cada fio tem seu lugar e seu valor. A dor da perda, embora profunda, pode ser o catalisador para um despertar espiritual, para uma abertura do coração, para uma vivência mais plena da compaixão, da paciência e da gratidão. Divaldo Franco nos convida a abraçar essa transformação, a permitir que a sabedoria da imortalidade da alma e da perenidade do amor nos guie. Ele nos mostra que a verdadeira felicidade não está na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los com fé, com esperança, com a certeza de que somos amparados por uma força maior. A vida se torna uma jornada de aprendizado constante, de serviço ao próximo, de elevação espiritual. E com essa consciência, a paz se instala em nosso coração, uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que brota da certeza de que estamos conectados ao divino e que nosso propósito é amar, servir e evoluir, preparando-nos para os reencontros futuros, para a continuidade da nossa jornada eterna, com a alma leve e o coração repleto de uma luz que jamais se apaga. Essa luz que jamais se apaga é a essência de tudo, a verdade que nos une, que nos mostra que não somos ilhas isoladas, mas sim partes de um vasto oceano de vida e consciência. Uma teia divina onde cada fio é um espírito eterno, conectado a todos os outros pelo amor universal. Pense em uma grande orquestra. Cada instrumento tem sua melodia, sua voz. Mas é no conjunto, na harmonia de todos os sons, que a sinfonia se revela em sua plenitude. Assim somos nós, almas individuais, mas intrinsecamente ligadas umas às outras, em uma dança cósmica de aprendizado e evolução. Essa visão de unidade, essa compreensão profunda de que somos um só, é o ápice da sabedoria que Divaldo Franco nos convida a abraçar. Ele nos lembra que a separação é uma ilusão dos sentidos físicos, que no plano do espírito, a conexão é ininterrupta. É como a brisa do mar que toca a todos, sem distinção, ou a luz do sol que ilumina cada ser. Igualmente, essa certeza nos liberta do medo do isolamento, da solidão, e nos abre para a grandiosidade de sermos parte de algo muito maior, de sermos elos de uma corrente infinita de amor divino. A dor da saudade, essa companheira silenciosa, pode então se transformar. Ela não se apaga por completo, pois é a prova do amor que sentimos, mas ela se transmuta em uma doce lembrança, em uma certeza serena de que nossos amados estão apenas em uma sala ao lado, vivendo, aprendendo e nos aguardando no grande reencontro que a vida nos reserva. Não é um adeus, é um até breve. Um convite a vivermos com a consciência de que cada passo que damos aqui, cada gesto de amor, cada palavra de compaixão, ressoa nos planos espirituais e nos aproxima daqueles que amamos. É a construção diária dessa ponte invisível de afeto. Assim, o que aprendemos juntos nesta jornada é que a alma é eterna. O amor é a ponte que nos liga a todos. A comunicação se dá em sussurros da alma, e o reencontro é uma realidade que acalma o coração. Essa compreensão nos transforma, nos faz mais compassivos, mais pacientes, mais gratos, e nos mostra que a vida, em sua essência mais pura, é um fluxo contínuo de aprendizado, de doação, de evolução
Um despertar constante para a verdadeira dimensão de nossa existência, onde o amor é a única moeda que realmente importa. Diante de todas essas reflexões, de toda essa luz que a espiritualidade nos oferece, eu pergunto a você, como sua alma se sente agora, mais conectada, mais em paz? Qual é o sussurro que seu coração ouve sobre a continuidade da vida e do amor? Se este vídeo trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: eu sinto a luz. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso e compartilhe com alguém que possa precisar desta mensagem. Que a luz da esperança e a certeza do amor eterno iluminem sempre o seu caminho. Até o nosso próximo encontro de almas. Que a paz de Divaldo Franco esteja conosco, sempre.